que a Glassnode traz para nós essa semana, o título é se é uma oportunidade ou se é uma armadilha esse recente rally de alta que trouxe aí o Bitcoin acima dos 23 mil. Isso daí surpreendeu muita gente, né, muitos investidores, mas esse aumento dos preços, ele vem também um aumento na motivação para os hodlers, para os mineradores, até para eles, os investidores de curto prazo também, para voltarem a ter uma alta e ter uma saída com liquidez para realizarem algum lucro ou então saírem no ponto de entrada deles ali, né? Ainda mais depois do ano passado, que foi como a gente comentou, né? A Viana comentou, a gente começou essas lives no ano passado, então a gente pegou o início justamente dessa queda, a gente veio o ano todo falando só de queda, só de queda, só de queda. Então é o primeiro sinal que a gente está tendo de ser uma possível reversão, né? Então é esperado que esses investidores realmente venham a realizar algum lucro ou que saiam de suas posições no zero a zero, né? Então nessa semana a gente vai discutir e analisar justamente isso, né? Como que esses integrantes do mercado eles se comportaram nessas primeiras semanas aí, né? Então, onde que está o preço médio deles, como que está a questão de lucratividade, né? Então, todos os investidores de curto prazo, os short term holders, os long term holders e os mineradores, né? Então, são esses três que a gente vai buscar analisar nessa semana, tá? O primeiro indicador dessa semana ele traz três conceitos de preço aqui para nós, né? No verde aqui, que ele está aqui numa média de mais ou menos 17,3 mil dólares, né? Que é o preço médio de compra de todas as moedas que foram vendidas pelos mineradores. É isso que esse investidor price aqui ele traz para nós, tá? Então todas as moedas que os mineradores venderam, a média delas foi, né, nessa faixa de 17 mil dólares aí, tá? Em roxo a gente tem o Delta Price, que esse Delta Price ele está em 11 mil dólares ali, né? Quando a gente estava trazendo ano passado, a gente trouxe esse Delta Price, a gente comentava que, né, que o Bitcoin ele podia ir lá para a região dos 12, que na época esse Delta Price estava lá na região dos 12, que era um dos últimos suportes que a gente tinha desses indicadores de preço justo, vamos dizer assim. Esse delta price ele é a diferença do realized cap. O realized cap é todas as vendas de bitcoins vezes a quantidade de supply que a gente tem, né? Então, o realized cap, né? A gente tem o market cap e o realized cap. E ele é a diferença desse realized cap com o average cap, que é todo o preço médio de todos os tempos do Bitcoin, tá? Então, ou seja, ele é uma diferença entre a média de preço dos bitcoins vendidos comparado ao tamanho médio do mercado desde o seu início, assim. Então a gente tem o market cap que hoje ele é tanto, a gente tem 19 milhões de bitcoins vezes o preço que está hoje, esse é o market cap. Então a gente compara o preço médio o preço médio desse market cap, né? O tamanho desse market cap. Essa é a diferença. Então traz um indicador para nós técnico, que é um indicador de preço, né, de preço justo, vamos dizer assim, também como um indicador on-chain, né, porque ele compara os bitcoins vendidos com esse market cap. Então, quando a gente compara esse ciclo atual, onde o preço do Bitcoin ele ficou abaixo desse investor price aqui, que é esse preço médio de todos das moedas dos mineradores vendidos, a gente tem essa situação em que o preço médio, o preço do Bitcoin ficou abaixo desse indicador lá no bear market de 2018 e 2019. Então a gente ficou aqui 78 dias nessa condição. Quando a gente traz para o bear market que a gente está hoje, a somatória do tempo que a gente ficou nessa região é de 76 dias. Então a gente teve lá em junho, mais ou menos, né, essa condição. Depois a gente teve aqui em setembro novamente e após a quebra da FTX a gente ficou muito mais tempo aqui nessa região. Então chama atenção para nós justamente esse padrão de tempo que a gente tem em certos indicadores, né? Então a gente teve lá 2018, 2019, 78 dias, agora a gente teve 76 dias, tá? E também chama atenção que quando a gente só teve essa condição de mercado justamente nos fundos de mercado, né? Que era quando a gente já vinha de um bear market longo, então os investidores já estavam com uma dor financeira bem grande, muito tempo caindo, e a gente entra nessa condição extrema aqui de financeira aqui e de estresse do mercado, e daí quando a gente sai dessa região, a gente tende a ter a marcação do fundo de mercado. Então a gente tem mais um padrão aqui mostrando para nós que a gente está muito possivelmente esse é a região do fundo de mercado, tá? E o outro ponto que esse indicador traz, que ele tem essa compressão aqui, né? Essas flechinhas aqui,
que é justamente quando esses dois indicadores eles se aproximam e quando eles se expandem, tá? Então a gente pode ver essa expansão e esse afrouxamento, essa compressão desses ambos indicadores como uma mudança de ciclo de mercado, né? O início, uma entrada de um fundo de mercado e uma saída do fundo de mercado. Então a Glassnode ela fez esse indicador aqui e ele traz justamente essa entrada aqui, né? Então quando a gente tem essa aproximação aqui, né, a gente tem essa expansão dessa entre esses dois indicadores, a gente está nessa condição de fundo de mercado, ele entra, né, esse indicador ele aumenta, essa compressão aumenta, então a gente chega a passar essa faixa aqui que ele considera de compressão aqui para uma região de sobrevenda, uma região de fundo de mercado. Quando a gente entra nessa região, a gente tende a ultrapassar ela e ficar um tempo nessa região. Quando a gente volta a entrar nessa faixa vermelha e quando a gente perde essa faixa vermelha, a gente tem a confirmação dessa saída de um fundo de mercado. Então a gente teve isso lá em 2015, a gente teve isso aqui em 2018, a gente teve isso aqui no Covid, né? A gente chegou a entrar nessa condição, depois teve o pico aqui do Covid, e nesse ano a gente tem esse excesso aqui novamente, né? Então, ele chama atenção para nós aqui que a gente entrou nessa condição, a gente teve esse pico de sobrevenda aqui, né? Que é esse fundo de mercado que a gente teve, ele ficou lá de outubro até dezembro nessa região, e agora a gente tem essa compressão podendo voltar a diminuir, né? Então, se a gente voltar a diminuir essa compressão aqui, a gente vai ter um indicador que nos outros bear markets ele confirmou para nós a entrada e a saída de um bear market. Então, o que a Glassnode traz para nós aqui, para a gente ter essa condição em que esse indicador volte a sair dessa faixa vermelha, o Bitcoin ele precisa tocar a faixa dos US$ 28.000, né? Então, esse é uma faixa de preço que a gente tem hoje, que a Glassnode trouxe para nós. Se o Bitcoin chegar a tocar essa região de US$ 28.000, a gente pode ter essa confirmação por esse indicador aqui, tá? Dando continuidade aqui, pessoal, a gente, né, comentou que a gente voltou a ter essa lucratividade do mercado, então a gente vai começar a analisar esses dados on-chain aí de como essa lucratividade, como os investidores se comportaram e estão se comportando no atual situação desse rally de alta, né? Então, esse indicador ele traz para nós aqui a quantidade de supply que está com lucro, tá? Então, o percentual de supply com lucro é uma métrica que pode mostrar para a gente se a gente está tendo realmente essa recuperação do mercado ou não, né? E essa recuperação de lucratividade ela é um dos primeiros passos para essa transição de dominância de prejuízo, né? Ou seja, a maioria do supply está com prejuízo e a gente tem essa lucratividade aumentando, então a gente pode ter essa mudança de ciclo aqui, né? Então ele chama atenção para nós que quando a gente está numa região de equilíbrio, que é esse laranjinha, esse percentual ele fica entre 55% e 80% do supply com lucro, né? Então, a gente pensar o equilíbrio vai ser ali 50%, né? Mas por história, o Bitcoin subiu muito, né? Então, esse equilíbrio, ele ficou mensurado, né, num fundo de mercado, uma transição de fundo de mercado, entre 55% para 80% do supply é o equilíbrio. Abaixo de 55% é uma dominância de prejuízo que ela foi marcada justamente em fundos de mercado. Então, abaixo desses 55% do supply, né, de todos os bitcoins comprados estarem no prejuízo, a gente tem essas condições vermelhas aqui, né? Então, em 2014, 2015, a gente ficou aqui um ano nessa condição. Em 2018, 2019, a gente ficou 113 dias. E agora, em 2000, né, do ano passado para cá, a gente tem uma somatória aqui de 125 dias. Então, é mais um indicador que traz para nós, comparado com o ciclo de mercado 2018-2019, que é o ciclo de mercado o mais recente também, em questão de tamanho de mercado, em estrutura de mercado, em valor de mercado, né? Até em questões de market cap, é o ciclo que a gente compara, que a gente consegue ter uma base mais sólida, vamos dizer assim, para a gente comparar. Então, a gente tem mais um indicador mostrando para nós aqui a questão do tempo, né? Mas outra coisa que ele chama atenção nesse indicador é que quando a gente teve essa saída do indicador aqui em 2018 e 2019, que marcou o início, né, essa virada desse fundo de mercado aqui, a gente teve em 2 semanas, quando o mercado em janeiro de 2019 saiu do fundo do mercado, a gente teve
esse delta de 8,3% aqui, né? E agora a gente tem essa mesma situação em 2 semanas que a gente sai dessa região de fundo de mercado, se essa for realmente a região de fundo de mercado, a gente tem um delta de 12% aqui, né? Ou seja, 12% do supply saiu de uma condição de prejuízo e entrou numa condição de lucro, né? Então, isso chama a atenção o quão forte esse rally de alta foi e também chama a atenção a quantidade de supply que foi acumulada, né? A quantidade de bitcoins que vem sendo acumulado nesses últimos meses ali, nessa faixa dos 17 aos 19 mil dólares ali, né? Então, realmente é uma mudança muito abrupta aqui e dos outros ciclos de bear market que a gente teve, é o delta maior aqui, ou seja, é a quantidade de supply que foi acumulada nessa região que mais teve esse pulo, né, com a gente tendo uma alta aí nessas 2 semanas virando o ciclo, tá? A gente olhou, né, um percentual de supply que está no lucro, ou seja, o percentual que não realizou esses lucros, e agora a gente vai entrar no indicador que ele mostra para nós a realização de lucro e a realização de prejuízo, tá? Então a gente tem aqui, quando a gente tem essas bandas vermelhas aqui, elas mostram para nós a realização de prejuízo que está sendo feita naquela dada situação do mercado, e quando a gente tem essa região em verde aqui, é a realização de lucro, né? E essa linha azul aqui, né, entre dentro desses histogramas aqui, ela é a dominância, né? Então, quando a gente tem aqui muito verde, a gente vê que a gente tem uma dominância de realização de lucro em um mercado de alta. Quando a gente tem essa linha azul aqui dentro das barras vermelhas, a gente tem essa dominância de realização de prejuízo, que vem em uma situação de um bear market, né? Então, ele chama atenção para nós aqui que a gente teve 2 picos aqui, né? Após setembro, aqui, né, no segundo semestre de 2020, a gente teve esses 2 picos aqui que são justamente as capitulações que a gente teve, né? Então, a gente teve aqui a capitulação da Terra Luna, que a gente teve naquela semana uma realização de 3,7% do supply todo, né, realizando prejuízo, e depois no FTX aqui também. Então, são consideradas duas das maiores. O Luna foi a maior realização de prejuízo da história do Bitcoin, e a questão da FTX não é a segunda maior, mas ela está entre aqui as 5 maiores, né? Então, a gente teve no segundo semestre do ano passado aqui, duas das maiores realizações de prejuízo já feitas na história do Bitcoin, né? Então, chama atenção o quão doloroso realmente esse bear market do ano passado ele foi, né? Ele está sendo aí é, na história do Bitcoin, né? Mas outra coisa que ele chama atenção para nós aqui é que pela primeira vez desde que a gente teve aqui o evento da Terra Luna, até um pouco antes aqui, né? A gente teve aqui vem por maio, junho de 2022, pela primeira vez a gente cruzou, né, uma dominância de realização de lucro, né? Então, essa semana a gente teve essa dominância de realização de lucro voltando à tona, né? Quando a gente olha aqui no tamanho das barras verdes e vermelhas, a gente viu que na semana passada aqui, né, em janeiro, a gente continuou tendo uma dominância de realização de prejuízo ainda, e a gente voltou a ter agora, nessa semana, um início de realização de lucro, né? Então, mostra também para nós que os investidores saíram muito nos seus preços médios. Então, teve essa realização, o preço voltou a subir, mas bateu nessas regiões ali onde o investidor estava posicionado, ele já saiu no 0 a 0, buscando essa liquidez, buscando sair desse risco, né? Então, isso chama atenção para nós, e se a gente continuar tendo esse indicador apontando para cima aqui, a gente vai ter essa entrada de nova demanda, a gente vai ter os novos investidores, novos dinheiro entrando, absorvendo justamente esses investidores realizando lucro, né? Então, isso com certeza vai atrair muito para o mercado digital, né? O Mas Bitcoin e todos os criptos ativos uma como um observação, todo. Wellington, Vai. todos os, todos os fundos, vamos olhar ali o de 15. Você pode ver que quando ele volta para lucro, é muita gente saindo no 0 a 0. Muita gente sendo 0 a 0. Covid, muita gente saindo no 0 a 0. Aquele fundo de 2019, muita gente saindo no 0 a 0. Sempre quando ele dá essa setada, ele vai. O que também chama atenção, que é 2 prejuízos, o maior e um dos 5 maiores, né? Esse da Exato. FTX. E esse da FTX, cara, é uma pedra muito grande. Ele é equivalente ao fundo de 19 mais o Covid. Vamos colocar o Luna e o FTX num curto espaço como 19 e Covid. Sim, exato.
Bom, então a gente tem, como você falou, né, a gente tem essas duas realizações de prejuízo que a gente tem, que são duas das cinco maiores realizações que a gente já teve na história do Bitcoin. Elas aconteceram no segundo semestre do ano passado, ou seja, nos últimos 6 meses aí, né, vamos dizer assim. Então chama atenção também para nós a quantidade de desalavancagem que isso aconteceu, né? Então, para a gente ter essa quantidade de realização de prejuízo, a gente tem uma capitulação muito grande dos alavancados, tanto que a gente tem a quebra da FTX, tanto que a gente teve a quebra da Luna. Ambos os casos são porque eles estavam muito alavancados. Então, a gente É, voltar a ter essa lucratividade após ter esses eventos de desalavancagem, isso é algo muito construtivo para um médio e longo prazo do Bitcoin e do mercado como um todo, porque a gente já passou essa vassoura tirando todo esse excesso de alavancagem, todo esse excesso de liquidez, e agora o mercado ele já está um pouco mais maduro. Então, isso é um dado que ele pode realmente ser muito positivo para a gente ter essa confirmação desse fundo de mercado.